Oi, gente! Meu nome é Beatriz, sou professora de linguagens aqui do FIC e a gente vai responder hoje uma questãozinha de Oswald de Andrade. Então, o comando, ele já te pede uma coisinha, né? Não só entender quem foi Oswald, você já busca na sua cabeça que é um autor importantíssimo da primeira fase modernista, mas ele também pede que você analise onde você pode encontrar esse primitivismo no poema. Então, o primitivismo faz relação a essa análise e essa volta a uma parte antes da civilização, né? Essa parte mais primitiva, essa parte anterior. Então vamos lá. Erro de português. O título de um poema é sempre muito importante. Esse erro de português você vai entender depois, quando você terminar de ler o texto, que é ambíguo. Então é um título que pode se referir tanto a um erro de português, como por exemplo, registro. Também você pode entender que erro de português é do próprio português como nacionalidade. E aí você entende que a ambiguidade nesse caso é de propósito, porque ele começa assim, ó. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então o erro de português foi justamente ter chegado, né, nessa bruta chuva. Aí você tem essa ambiguidade como sendo uma relação interessante para a análise da própria poesia. Mas não é isso que o comando está te pedindo, ele não quer que você analise a poesia em si. Ele quer que você analise como o primitivismo, e aí você tem o indígena como ferramenta disso, por exemplo, aparece nesse poema do Oswald. E aí a gente vai ter, letra A, regionalismo do Nordeste. Você não tem nenhuma referência direta, né, que isso aqui se analisa a partir do Nordeste, ou que esse regionalismo é alguma parte linguística desse poema. Regionalismo sempre vai ser em relação à linguagem de regiões mais afastadas, né? Então aqui você não tem isso, você tem uma coloquialidade, claro, mas você não tem uma marca regional, como por exemplo o uai mineiro, ou o oxe sergipano ou baiano. Você não tem isso daqui, você tem só a parte coloquial, certo? Letra A, fora. B, concretismo paulista. Você poderia ter tirado já a partir do paulista, mas o concretismo é uma poesia que é visual. Você não vai ter isso daqui. Você vai ter uma poesia que é a partir da linguagem mesmo, a partir de uma coisa mais comum. Letra D. Simbolismo, fora. Pensar em Oswald e pensar em uma escola que vem antes do modernismo, ele é uma ferramenta muito importante de análise do próprio modernismo e do seu começo, lá na semana de 22. Tropicalismo baiano. Você poderia ter pausado em tropicalismo, né? Porque é uma das ideias, inclusive, que vai acontecer depois da poesia do pau-brasil, na história da literatura modernista de primeira fase. Você tem ali a Tropicália, né, que vai ser uma referência interessante para o movimento antropofágico, que é liderado pelo Oswald, mas aqui você não tem nenhuma referência, mais uma vez, à Bahia, né, como uma alternativa interessante para você. E aí a gente fica com a letra C, a poesia pau-brasil, que faz referência ao processo de descobrimento e que é a primeira tentativa, né, de organizar a primeira fase modernista. É o primeiro manifesto. A poesia pau-brasil vai tentar trazer essa renovação dos problemas de colonização. Então, isso será a resposta corretíssima, uma questão bem teórica em relação à primeira fase modernista com o nome do Oswald de Andrade.